Boa noite para vocês que já conseguiram entrar na sala. É um prazer ter vocês aqui com a gente para esse evento que, sem comentários, né, Cris? A gente conseguiu encerrar as vagas em o quê? 4 dias. Praticamente Acho que 4 dias. se bobear, acho que foi até menos. Esgotado, esgotado. Gente, é muito bom. Se você está aqui com a gente hoje, é porque você conseguiu ali, nos primeiros 4 dias, fazer a sua inscrição para esse assunto que é de extrema relevância para a gente do setor de análises clínicas. Então, aproveitem, tá? Algumas coisinhas que a gente configurou aqui. A gente desabilitou o áudio nesse primeiro momento, para que o Christian consiga falar à vontade, né? Então, ele vai ter ali todo o tempo para poder explicar para a gente tudo que alterou em relação ao transporte. E no final, a gente vai abrir para perguntas com áudio. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar ali no chat. Que a gente, tanto eu quanto a Elaine, a gente está monitorando o chat para a gente passar essas perguntas para o Cris depois. A Elaine e eu, nós somos da BeExpert, que é uma empresa com foco em levar conhecimento para os profissionais da área de setor de análises clínicas. Então, a nossa missão é fazer vocês aprenderem mais sobre como melhorar cada um dos processos dentro do laboratório. E o Christian é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores especialistas que a gente conhece no setor na área de transporte de amostras, né, Christian? É o que tem o coração maior, isso eu posso garantir. Elaine, É o quer que dar uma está. palavrinha? Sim, eu ia falar boa noite, pessoal. Que bom encontrar vocês aqui. Como é bom compartilhar um assunto de extrema relevância, que faz parte da nossa etapa pré-analítica, né? Que é tão importante, que é tão crucial a preservação das nossas amostras, a preservação da integridade das nossas amostras, como um ponto importante de governança clínica e medicina laboratorial. E assim, como é bom poder contar com o Christian, que gentilmente nos atendeu quando surgiu aí a atualização da legislação, como par, como biomédico e como um profissional que também nos inspira em relação à adequação da legislação e o ponto principal, a garantia das nossas amostras. Então, eu fico muito feliz, né, em ter o Rodrigo como parceiro e hoje aqui o Cris como parceiro também. E é muito bom poder inspirar vocês e compartilhar um pouco da vivência do nosso dia a dia e hoje aqui com o Cris. É muito doloroso, né? A gente se deparar numa situação desconhecida, com poucos recursos de acesso e com baixo conhecimento, né? Então, quando eu falo que a gente tem a oportunidade de ter eventos tão bem organizados como o de hoje, com plataformas de renome como a de vocês, é uma oportunidade, acima de tudo, para mim, porque quem me conhece já há um tempo e sabe da minha missão de vida, né? É literalmente conseguir padronizar esse processo, que é o meu conhecimento, que é a minha paixão, há mais de 10 anos aí, numa plataforma tão bem vivenciada e com participantes tão eletivos, né? Aliás, selecionados a dedo, né? Porque, como o Rodrigo falou, acho que foi menos de 4 dias. Foram, acho que 3 dias, bateu o teto lá das inscrições, mas aí eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para o Rodrigo ou para a Laine falar quais serão os próximos capítulos aí. A minha função aqui é dividir informação, né? Porque já dizia algum sábio, não me pergunta quem, porque eu não vou falar, não sei o nome de quem, mas eu sei que eu ouvi. Falou que é o seguinte, o conhecimento, ele já nasce falando, ele não existe conhecimento mudo. Então, silenciar o conhecimento nunca se pode, né? Quando se tem um conhecimento, tem que falar para o mundo. Então, hoje é o nosso dia. Christian, vamos deixar esses. Não vamos dar spoiler, não. Vamos falar só no final mesmo. Os próximos capítulos é para depois. Isso, a Já gente vai ter fala no já final. vai ter a surpresa para o final, né? Exatamente. É. Christian, então a palavra é sua. Fica à vontade, a plateia é toda sua. Boa apresentação. Ok, muito obrigado. Bom,
eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus por essa oportunidade. E lembrando, nesse momento, eu gostaria de pedir 30 segundinhos para vocês, já me apresento, em respeito aos mais de 550 mil mortos pela Covid, e respeito às famílias, às pessoas que procuraram socorro e não alcançaram, às pessoas que perderam quase que toda a sua família. Então, 30 segundos para essas pessoas que estão sofrendo ainda vivas e as pessoas que perderam, foram ceifadas as suas vidas por esse período todo. 30 segundinhos e a gente já começa. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ao nosso bate-papo. Bom, eu sou o Cris, conhecido no mercado assim, e assim gosto que seja. Sou formado em biomedicina, especialista em análises clínicas. Meu pequeno currículo está aí na tela, mas resume-se tudo numa única palavra: paixão. Essa é a minha palavra mais forte. E todas essas qualificações que eu tenho foram com um bom tempo de experiência, e hoje a gente vai falar sobre uma muito importante, que é o que mudou, o que foi que alterou, né, nessa norma, nas normas em relação ao transporte de material biológico. Qual a finalidade minha hoje? Compartilhar as atualizações da Anvisa, ANAC, NTT, quanto ao setor regulado, né, do transporte que a gente tem de materiais biológicos humanos. Ao final, a gente vai estar tirando as dúvidas, mas antes vai ter uma oportunidade que vai ser anunciado aí por nós, exclusivamente aqui para o pessoal do Expert, me perdoem, para o BioExpert. E o meu desafio como coaching é falar pouco, né? Então, é concluir tudo dentro do prazo de 1 hora. Então, bora lá que o conceito é bacana e interessante e não podemos perder tempo. A dor principal que nós temos quanto à análise clínica é a questão da falta de clareza. Falei, inclusive, com uma colega esses dias, ontem e hoje, que é essa dificuldade, né, na prática. Como é que eu devo aplicar todo esse monte aí, esse carrinho aí de compras, de tantas normas, legislações, para, na prática, aplicar, né? E a quem que eu devo aplicar? Para mim, para o transportador que eu estou terceirizando, para o carro, enfim, para o motorista, para quem? Quais são os requisitos, né, a serem, perdão pela escrita, a serem considerados aí de quais agências, né, que eu devo estar evidenciando e dando atenção para esse setor de transporte de material biológico? Será que somente existe regulamentação federal ou também existe estadual, municipal, anexos a essa federal? É isso que a gente vai esclarecer hoje aí. Preparem as suas perguntas e no final a gente vai estar respondendo cada uma delas, ok? Só lembrando, vocês vão receber aí, compartilhado pelo BioExpert, não se preocupem, integralmente essa apresentação para que vocês com calma acompanhem depois. Primeira coisa, palavra de qualidade na veia, né, em análises clínicas, em qualquer empresa, né? A gente conhecer o processo. Aliás, podemos até brincar, até no casamento, né? Se a gente não sabe o processo da pessoa que está do nosso lado, a gente pode ter certeza que já está fadado, não dá certo, né? Processo é tudo na vida. Eu sou formado, inclusive, e muito treinado em relação a criar processos. E é uma maravilha quando você cria um processo, porque é um caminho a seguir, né? E nesse processo de transporte de material biológico, fase pré-analítica, a gente tem que saber muito bem quais são, né, os principais atores desse processo, né? Validação, as agências, higienizações, classificação, rastreabilidade, essa colmeia toda que vocês estão vendo aí, com uma principal, que é a mais citada em todas as normas, né, que a gente vai falar hoje,
garantia da estabilidade e integridade do nosso material. Essa é o principal destaque aí que a gente vai comentar sobre o dia de hoje, né? Mas vamos contextualizar um pouquinho, né? Senão não faz sentido aí tanta pesquisa feita por tantos anos, né? Então, vamos entender que, para início de conversa, a carga ela tem que ser respeitada. A carga que a gente está transportando, ela é considerada como um produto perigoso. Foi o Cris que definiu isso daí? Não, não foi o Cris que definiu isso daí. Isso aí foi um pessoal destacado lá na Organização Mundial da Saúde, que é o TDG, que é o Comitê de Peritos em Transporte, Produtos Perigosos, lá da Organização Mundial da Saúde, vulgarmente e notoriamente conhecido, meu total respeito a eles, o pessoal do Orange Book. E eles classificam, são eles que determinam essas classificações em 9 categorias, tá? Não vou falar aqui cada uma delas, a nossa está no meio do caminho, é a 6ª categoria, mas existem 9. A gente vai falar um pouquinho sobre a 6ª, bastante, desculpa, sobre a 6ª e um pouquinho sobre a 9ª. A 9ª é uma miscelânea, diversos, caberiam aqui outras coisas aqui que a gente vai falar que a gente usa no transporte de material biológico. Então, conhecendo então que a classificação são 9, que são essas que vocês estão vendo, e a gente vai falar sobre a 6ª, que é a de questão do produto perigoso na nossa categoria, que se trata do laboratório de análises clínicas. Dentro desta 6ª categoria tem uma subclassificação, uma categorização, né? Essa categorização são 4 categorias dentro daquelas 6 classificações que nós temos. Categoria A, B, espécie mínima, né? Categoria de espécie humana de risco mínimo e material biológico isento. Quando eu dou curso internamente na nossa empresa, a gente até brinca com os condutores para que eles guardem bem na cabeça. É meio um papo, um lance assim de PNL, né? Não sei se vocês que estão aqui presentes já ouviram falar. Adorei fazer essa capacitação na minha vida, chama programação neurolinguística. Então, tudo quando a gente pode fazer de mímica ou de âncoras que a gente possa ativar, né, a nossa memória, selfie 1, selfie 2, para quem tem coaches aqui no grupo, vai ajudar bastante. Então, a gente brinca lá nessa capacitação interna que a gente fala o seguinte, ó, só uma metáfora, só uma palavra jogada para lembrar. Lembra a categoria A de a morte, lascou, deu ruim, é muito perigoso, tá? E essa ela pode ser 2814 ou 2900. Olha aí, ó, tá em vermelhinho o N. O que é o N? O N é uma abreviação de United Nations, Nações Unidas, e vem um numerinho, é RG. Comecem a prestar atenção na rua quando vocês andarem, que vão ter caminhões, o N é alguma coisa, se é alguma coisa, é a carga que está transportando. A categoria A, como um exemplo, vamos citar aqui, tem o ebola, por exemplo, né? O ebola ele é nato categoria A, tá? Ele se pegar por qualquer via de contato interno do nosso corpo, ou seja, oral, olfato, enfim, a gente pode correr até risco de vida. Então, categoria A, temos 2 numerinhos aí, 2814, animais e humanos, e 2900, animais. Categoria B, e a gente brinca lá na capacitação interna, que é B de, aqui ó, sinalzinho, B de beleza. Significa o quê? Que, embora seja um material perigoso, ele tem uma quantidade praticamente exclusa de ter risco de vida. Então, aqui entra toda a maioria dos transportes de materiais biológicos que a gente considera no mundo, né? E por que a gente tem numerinho, mas também tem categoria A? Poxa, porque se eu colocar numa embalagem categoria A lá no Iraque, ninguém vai entender o que é categoria A. Só que se eu colocar o UN2814 ou o UN3373, todo mundo, o mundo inteiro vai entender, é uma nomenclatura mundial, beleza? Então, categoria B, na teoria, é tudo que não se enquadra dentro daquela lista que não é esgotável. Ela sempre pode aumentar ou diminuir em relação da categoria A. Categoria de espécie de risco mínimo, na Austrália já é considerado como categoria C. E creio que em breve a gente vai ter isso como uma nomenclatura mundial, categoria C.
significa que é minimamente o risco biológico inerente a esse tipo de carga. Vamos dar um exemplo aqui, bolsas de sangue, por exemplo, que já foram previamente uma triagem realizada por essas bolsas de sangue, a gente pode dizer que ela é de risco mínimo, porque ela já teve uma testagem realizada nela, né? Então, a gente consegue entrar aqui com um filtro um pouco mais tranquilo em relação a esse tipo de carga, em relação ao risco. E o isento? O isento é aquele que é niente, né? Nada, zero de possibilidade de você correr um risco biológico e com risco de vida, com uma doença grave e tudo mais. Um exemplo bom, quem tem filhos aqui, levantei a mão, o seu filho, quando era pequenininho, ele fez o famoso teste do pezinho. E o teste do pezinho, que é aquele furinho que doeu no nosso coração, ver aquela furadinha, né? Vai uma gotinha de sangue lá. São os testes tipo digital também, que a gente pode fazer, mas desde que seja impregnado no papel, que é o papel filtro, que a gente conhece, né? E esses vão para uma tecnologia lá dentro do laboratório, que é teste de, por exemplo, química seca, por exemplo, né? Ele não tem como a gente aspirar, como a gente passar dentro da nossa pele, enfim, isso é extremamente impossível, né? Extremamente zero, né? É impossível de ser contraído uma doença perigosa que dê um risco de doença grave ou de vida. E como é que fica as simbologias, né, desta rotulagem? Ela tem que seguir o que está sendo carregado, carga, né? É uma pena, né? Porque nessa hora, quando eu dou as palestras presencial, tem todo um teatrinho para mostrar isso daí, mas aqui vale só a palavra, né? A categoria B, ela já um bom tempo, tem muitos que me ouvem e falam, nossa, mas desde quando? Né? Não, desde sempre. Faz um bom tempo que a gente não tem mais essa nomenclatura dessas três meia-luas inversas, com o número 6 embaixo. Isso não compete mais a esse tipo de categoria, não tanto quanto a B, quanto para a parte de hemoderivados e hemocomponentes também, que devem ser caracterizados como categoria B, B de beleza, naquela nossa brincadeira que a gente fez há pouco tempo. Mas o que tem que ter? Aquela plaquinha, o N3373. Não está escrito aí, mas eu vou falar. A gente tem um padrão, inclusive, de tamanho, de diâmetro desse losango, né? Que é de 10 centímetros de cada lado, esse é o mínimo, e com as nomenclaturas de forma bem clara, ou seja, branco e preto, não pode ser branco com um cinza claro, não, é branco e preto, tá bom? Esta é a regra que a gente tem. Você pode ver lá no aeroporto, às vezes carregando uma plaquinha amarela, pode, mas vamos entender aqui que, por regra, é branco no preto. Já a categoria A, não, essa sim manteve as três meia-luas inversas, mais a plaquinha que caracteriza o N2900 ou 2814, porque tem risco biológico, tem risco de vida. Então, aqui sim eu tenho que estar colocando essa simbologia de substância infecciosa, né? Que é o caso das três meia-luas, e mais a caracterização da carga. Só que tanto a B quanto a A pode ocorrer esta última, que é a zebradinha aí, ó, que é a miscelânea, número 9. Só que essa miscelânea número 9, no nosso slide anterior, serve para vários outros que não caracterizados nas 8 categorias, classificações pertinentes às 9 de produto perigoso. Então, 9 serve para várias coisas. Então, é a mesma coisa que você falar. Eu tenho mais uma coisa perigosa aqui, de produto perigoso aqui na embalagem. E aí a pergunta que fica é, o quê? No nosso caso, a gente fala que é o do gelo seco. O gelo seco, dry ice, ele também tem um numerinho, não é um produto perigoso, que a gente bateu um papo aqui agora? Então, ele também tem que ter o United Nations, que é o UN. E qual é o numerinho do produto perigoso? 1845. Só que não para aí. Você também tem que colocar, é obrigatório, por lei, que você coloque lá, ó, qual a quantidade de gelo seco que você está colocando. Por norma aérea, é até 4 quilos que você pode embarcar cada embalagem, tá bom? Estou falando isso agora, porque na frente eu não vou estar comentando isso. É 4 quilos. Mas isso desconsidera a questão dos
elementos refrigerantes, que no caso pode entrar aqui a miscelânea nova, o gelo seco. Por quê? Entende-se por bom senso que eles têm que ser suficientes para manter a integridade e estabilidade do material. Então, 4 quilos da embalagem é desconsiderando esse dry ice de 18,45, que tem que ser saudável a quantidade para se manter o tempo do percurso naquela temperatura determinada. Beleza? Em relação à questão dos veículos que são autorizados, olha, não é 20%, 30% ou 99%, é 100% que eu dou palestra desde 2014. A pergunta sempre nasce esta: Cris, mas moto pode? Que tipo de carro que pode? A vigilância sanitária disse que não pode. Temos, inclusive, acho que representantes hoje no nosso bate-papo da vigilância sanitária, dos conselhos, inclusive, de cada categoria da saúde, farmácia, biomedicina. Todo o nosso respeito aqui pelos colegas e muito bem-vindos, por sinal, também. Quem determina isso não é a vigilância sanitária. Isso, de uma forma da palavra em si, não é competência da vigilância sanitária dizer qual é o veículo que pode. Isso é uma competência do Código de Trânsito Brasileiro, 96, o artigo, está escrito aí em vermelho, tá subsidiado a uma resolução da ANTT. E acima da ANTT, que seria o Ministério do Transporte, tá? Então, nós temos leis lá do Ministério do Transporte, nós temos a ANTT, que foi autorizada a determinar regulamentos do transporte terrestre e ferroviário, e nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 96. Vamos ler junto lá, ó. O que pode? O transporte de produtos perigosos pode ser realizado por qualquer veículo, como se fosse de carga ou misto. Mas quem que fala que é carga ou misto é o Código de Trânsito Brasileiro, que pode ser motoneta, motocicleta, e olha que legal a última palavra, carrinho de mão. Nessa hora, quando eu dou a palestra, eu faço até uma simulação lá, eu empurrando o carrinho de mão. Por que pode carrinho de mão? Porque ele tem uma divisão entre a pessoa que está tracionando aquele veículo, que é o carrinho de mão, e um compartimento isolado, onde vai a carga. Então, deu os espaços devidos para cada ator desse cenário? Deu. Está isolado? Tá. Então, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é autorizado a transportar produto perigoso até em carro de mão. Isso não é palavra do Cris que está escrito aí, não, tá? É cópia e cola de artigos, tá bom? Então, é só, literalmente, eu estou transpassando para vocês aqui no slide o que está lá na norma. Isso aí está fiel à cópia. Coloquei um modelo aí de vocês, só para que não é também de qualquer jeito, não é qualquer moto, não é qualquer carro. Ele tem que estar preparado, ele tem que estar já adequado em relação, sim, aí sim, em questões sanitárias, de higienização. A moto é uma regra da ANTT, da CONTRAN, que ela deve sim ter um compartimento que é o baú, e ele tem que estar identificado com a fita refletiva, tem que ter o corta-cerol, e tem que ser duplo, tem que ter aquele protetor da canela, que muitos conhecem como mata-cachorro, os motofretistas, tomara Deus que tenha um motofretista participando hoje, viu? Todo o meu respeito, aliás, nosso respeito por vocês nessa época de pandemia, vocês são uns vencedores e o orgulho nacional aí por todos nós aqui da equipe laboratoriosa, viu? Parabéns. Aliás, foi o seu dia ontem, parabéns de novo. Vocês têm que ter esse baú muito bem identificado, e o carro também identificado, não só pelas normas da ANTT, mas como as nomenclaturas de produto perigoso, que é a plaquinha 3373. Ela não pode ser afixada, esta plaquinha. Ela tem que ter a possibilidade de ser vista e não vista. Por quê? Se você está expondo essa plaquinha e todo mundo está vendo, significa que lá dentro tem produto perigoso. Então, é como se fosse uma inconformidade de informação. Você está falando que tem, mas não tem. Cabe sanção, penalidade aqui em caso de uma blitz rodoviária. Então, se está vazio, vira para trás. Se está com carga lá aparente, dentro do veículo da moto,
você tem que estar virado para fora para que saiba o que tem dentro lá e, de acordo com a documentação, produto perigoso. Quanto às agências regulatórias, agora sim vai começar a ficar bacana o nosso papo, porque agora a gente vai começar a falar o que mudou, né? Para quem acompanha o belíssimo trabalho da vigilância sanitária, nós estamos tendo uma força-tarefa que se foi dado, inclusive, um nome chamado revisaço. Esse revisaço está trazendo uma limpeza, digamos assim, em várias normas e várias resoluções para que fique mais transparente, melhor, de uma forma acessível, de uma forma de acessibilidade melhor, mais organizado, né? E aí começaram a ter algumas nomenclaturas novas, mas não mudou especificamente nada, tecnicamente nada no texto. Em especial, estou dizendo sobre a RDC 20, a antiga RDC 20 de 2014, na qual eu participo das revisões desta norma desde 2014. O que mudou foi o título, RDC 15.4, e não mais agora RDC 20. E esta mudança, obviamente, que vai trazer uma força-tarefa lá na frente, porque se mudou o título, a gente vai ter que atualizar as coisas aí. Mas, no contexto, a RDC 15.4 ficou com o seu miolo, digamos assim, o seu conteúdo técnico inalterado. Não houve alterações de nada em relação à norma de 2014, que era a RDC 20. Mudou-se, então, a RDC 504. E há, sim, uma primeira edição desse manual, qual a gente fez uma força-tarefa lá em 2014, final de 2014, 2015. Foi um belo trabalho que nós fizemos aí, e para trazer de uma forma mais clara várias citações de outras normas, inclusive não só da Anvisa, mas citações da NTT, da ANAC, sobre o transporte material biológico humano. Foi um trabalho muito bacana que ficou feito, finalizado esse manual, tá? Ele provavelmente vai ocorrer ainda em 2021 uma atualização. Fato é que eu já protocolei uma solicitação, uma demanda, solicitando que fosse feita essa revisão desse manual da Anvisa, ok? Manual é uma coisa que diz literalmente a resolução sobre a resolução RDC 504, tá bom? Então, não entendo que o manual é a RDC, não, a RDC é o documento do Diário Oficial publicado, e o manual foi um documento, uma ferramenta maravilhosa feita pela Anvisa, para facilitar a nossa vida aí. E ela, com certeza, vai passar por atualização. E qual é a competência, então, Cris, em relação ao transporte material biológico da Anvisa? O quadradinho dela, a principal palavra é evidenciar. A gente adora essa palavra, né? Evidenciar. Quais são os exemplos principais da norma, né, em relação à competência da Anvisa? A questão dos registros das ações corretivas, os cursos de capacitação específico para o transporte de material biológico para os condutores, ok? Que são as pessoas que estão guiando lá as motos, os carros. Registro das temperaturas, os contratos bem estabelecidos que devem ser citados a RDC 504, daí a necessidade de a gente atualizar o manualzinho lá também. Esse contrato tem que falar, segundo a RDC 504, porque é obrigatório a comprovação de um contrato bem estabelecido, onde se dita muito bem claramente quais são as obrigatoriedades, né, em relação à contratante e à contratada, ok? As higienizações têm que ser registradas, não é só falar que fez, tem que ser evidenciável, beleza? A coisa não pode ser só dita, tem que ser provada, né? E, obviamente, ela lida também, a competência da Anvisa, vê a questão das licenças específicas, tanto do laboratório, quanto do embarcador, quanto também do transportador, tá? Então, tem o remetente, que normalmente é o laboratório, banco de sangue, anatomopatológico, enfim. Tem o transportador, somos nós, né, por exemplo, da área logística, e tem o destinatário, que pode ser um outro laboratório, tá? Então, lembrando que essa é a competência da Anvisa. Ainda na Anvisa, nós tivemos também, ainda em revisão, foi feito em 2015,
uma citação um pouco mais ímpar em relação aos hemocomponentes e hemoderivados, né, que é a questão de sangue e componentes, que dispõe sobre regulamento técnico sanitário exatamente para as bolsas ou para as partes, né, do sangue, que leucócitos, reticulócitos, enfim, que a gente, hemácias, que a gente pode estar transportando as partes do sangue total, né? Então, essa RDC 370 está em revisão, esse quadrinho que está embaixo de vocês é só um processo, qual o andamento, né, que está relacionado ao tema, né, do 370, do andamento dessa demanda na Anvisa, mas, eles estão com muita demanda, é insano o trabalho deles, esses caras, assim, são bem, assim, apertados no seu tempo, então tem bastante coisa que vai logo, logo entrar em uma demanda um pouco mais acelerada. Mas essa RDC 370 deve estar sendo finalizada a sua revisão, não tem previsão, não tem como passar isso para vocês até o atual momento, tá bom? Essa segunda edição do manual ocorreu em 2016, do transporte de sangue e componentes que eu falei para vocês, mas ela tem que estar finalizando essa revisão, o que ocorreu, né? Por que ocorreu essa revisão, essa necessidade? Porque foram identificados alguns pontos, né, que são necessários no sentido para que a gente possa ter uma melhoria aí da questão do entendimento contextual, para que fique mais fácil alguns entendimentos, né? Porque a função da Anvisa não é dificultar nada, é muito pelo contrário, ela é somar forças para que esta máquina de regulamentação sanitária seja saudável em relação ao transporte de material biológico e a gente possa garantir a integridade e estabilidade da nossa carga. Tá certo? Sempre bate nessa tecla, porque isso é o principal, né? Ainda pela Anvisa, a gente tem que lembrar que existem, sim, uma lei que é a federal, que a gente tem como uma resolução, mas existem portarias anexas a esta resolução que pode ser estadual e municipal, e vai de acordo com a necessidade local de cada municipal, de cada município, de cada dor, digamos assim, né? Então, para que não se congele as normas, os regulamentos como um todo, para a situação em Fortaleza é uma situação, a situação em São Paulo é outra, no sul do país é outra. Então, às vezes, cabe sim anexos, que são as portarias, que elas acabam trazendo outras necessidades de adequação em relação ao transporte local desse tema de transporte de material biológico. Como exemplo, nós tivemos em 2019 do CVS de São Paulo, deixando bem claro de São Paulo, Centro de Vigilância Sanitária, chamado CVS 01. E o que aconteceu com essa alteração? Com o exemplo que eu estou citando para vocês, tá? Essa CVS 01, ela fez com que o que até então, antes de 2019, era considerado como uma licença simples para as empresas que são terceirizadas, né? Ou seja, empresas que prestam serviço de transporte, passou a ser o KNAI considerado como alta complexidade. E aí, eu não posso falar a palavra, né? Porque estamos aqui no momento público, mas eu posso falar a palavra lascou. Aí lascou na época, porque deu uma correria no sentido de se adequar a essa situação, porque aquele KNAI está pequenininho, mas eu vou falar para vocês que é o que traduz o serviço de transporte de produtos perigosos, 493002, 01, e aí vai, mudou para alta complexidade, falando com que, com isso, você necessariamente precisa ter cada veículo licenciado, não mais somente aquele CNPJ que antes era, e aí o CNPJ tendo 30 veículos, poderia sim ter uma solicitação da Anvisa para que fizesse aquela determinação, aquela fiscalização daquele veículo, mas você já estava autorizado a estar transportando naquele veículo desde que adequado, mas não necessariamente no diário oficial da União, aquela placa daquele veículo dizendo especificamente que ele é destinado para transporte categoria A, B ou categoria C lá na Austrália e aqui no Brasil como risco mínimo, ok? Desde 2019 isso é.
Então, sempre quando a gente tem a saída ou entrada de um veículo, ele tem que ser automaticamente agendado para ser feita essa fiscalização. São Bernardo, por exemplo, que é a nossa matriz, exige. São Paulo também exige. E aí você tem que sofrer essa fiscalização e vai ser publicado lá no diário aquele veículo que está autorizado para transporte daquele tipo de carga. Ok? Pensando só, então, um exemplo aqui, como tem regulamentos anexos aí. E a NTT? A NTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nós tínhamos antigamente a 420, que era bem antiguinha, e aí houve uma força-tarefa, a qual eu também fui convidado para ser revisor, e desde então eu sou também pela NTT, da 5232, lá de 2016. A função dessa norma, né, é regulamentar, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviço, transporte terrestre e produtos perigosos. Lembrando que a NTT ela fala sobre transporte terrestre e ferroviário, ok? Então, ela tem uma norma? Tem uma norma, é a NTT 5232. Idem eu falei da Anvisa, vou falar também da NTT, senão a Anvisa vai ficar chateada comigo aqui. E não sei se tem pessoas presentes aqui da NTT, teve algo comentado no LinkedIn lá, que parece que sim, alguém ia participar, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Qual é a competência aqui da NTT em relação à fiscalização do produto perigoso, né, de materiais biológicos humanos? Evidenciar também. E o que evidenciar? Higienização? Vacina? Não, isso era da Anvisa. O da NTT já é em relação à licença que ela expede para as empresas transportadoras de produtos perigosos, se aquele motorista está com adequação está adequado à sua habilitação, ele é só para moto, está dirigindo carro, ele é para moto e carro, então está ok, mas está vencido, né? A embalagem ela é tripla, conforme a PEC Instruction. PEC Instruction é esse numerinho que vocês estão vendo aí, PI 620 ou PI 650, tá? Esta é uma norma em relação da Organização Mundial da Saúde também sobre testes de embalagem, onde tem uma criticidade diferente de acordo com a carga que você está transportando. Então, você tem aí categoria A, você precisa ser mais exigente, e aí você tem a PEC Instruction 620 e a B 650, a PI 650, tá bom? Em conformidade sempre com o que você está carregando ali atrás, na sua carga. Ele vai ver, então, simbologias, documentação, se os veículos estão adequados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro que a gente já viu lá atrás, se houve um curso adequado, no caso de motofrete é norma federal, é a Lei Federal 12.009, ok? Isso é obrigado. O que é esse curso? É um curso que você, motofretista, tem que fazer, e onde atrás da sua CNH está lá remunerado. Você fez um curso de motofrete, muito bacana esse curso também, porque ele traz coisas de EPIs, EPCs, é bem importante esse curso. Mas o MOP, ele, quando aplicável, por que quando aplicável? Se for para a categoria A, é exigido. Se for para a categoria B, é um a mais, ele não é exigido, ok? Está bem destacado na norma da NTT, inclusive, dizendo que, desde que acatado, na categoria B eu estou falando, tá? A regra da embalagem tripla devidamente acatado conforme a PEC Instruction, nada mais dessa instrução será exigido. Então, o que eles querem dizer? Que você tem que sempre estar de olho na conformidade entre a carga transportada, documentação e veículo. Essa tripartite aí, esse triângulo tem que estar sempre de mãos dadas, ok? O IBAMA e a ANAC. O IBAMA, ele é necessário? Caramba, Cris, que coisa estranha, né? O que o Ministério do Meio Ambiente, né, e da Agricultura tem a ver com isso, o IBAMA, né? Tem a ver sim, porque se a gente está falando de produtos perigosos, pode cair num leito, você pode estar poluindo o meio ambiente, né? E aí, nesse caso de produto perigoso, no caso de produto perigoso categoria B, existe uma citação que é chamada IN5, Instrução Normativa número 5 do IBAMA, comunicada lá o seu necessário acato em abril de 2020, que institui que este procedimento, que é uma autorização ambiental, né, que é a ATPP, para produtos perigosos, deve ser
solicitados por toda a transportadora que realizar transporte de produtos perigosos, no caso categoria B, interestadual. Está bem grande a palavrinha interestadual. Estou até pintando aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, interestadual. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a necessidade de que a gente faça essa lembrança. A gente está falando só e única e exclusivamente quando a gente fala que é uma situação interestadual. Interestadual é São Paulo para o Rio de Janeiro, Minas para São Paulo, ou vice-versa, num transporte direto, está ultrapassando os limites dos estados. Agora, se você está dentro de um município que é o mesmo estado de São Paulo, por exemplo, Campinas e São Paulo, por exemplo, São Bernardo, e vou ir lá para o interior de São José do Rio Preto, por exemplo. Eu não preciso disso. Eu não sou exigido, não é uma exigência para este caso de transporte, porque não estou ultrapassando a fronteira entre os estados. E qual é a quantidade que deve ser sempre feita? É exatamente a 3 meses. O que também que a gente tem que ver aqui agora, que é o principal de hoje, é o ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Esta sim sofreu grandes alterações. Por que grandes alterações? E não teve mudança em relação à exigibilidade, mas houve novas exigências agora, principalmente quanto à embalagem. Nós temos a RBAC 175004 já de tempo, mas ela estava lá na revisão A, que foi revogada pela B, e agora está na D. O que mudou? Mudou que agora essa RBAC 175004, ela tem uma instrução suplementar, que é essa 175012. Gente, eu sei que é muito numerinho, mas entendam somente o que eu estou dizendo para vocês, que é a complexidade do que mudou. Agora, as embalagens, elas devem possuir uma situação de a gente ter a adequação das embalagens, que a gente vai passar já uns slides aqui na frente, pensei que era o próximo, sobre a embalagem aérea descartável. É a mesma embalagem? Sim, é a mesma. Só que agora a gente tem que ter uma certificação dessas embalagens, testes de embalagem expedido no momento do embarque aéreo. E a gente tem que anexar esse embarque no momento do balcão, do aeroporto, junto com a embalagem, este documento, que é um relatório dizendo que as 3 embalagens foram testadas de acordo com a PEC Instruction, ok? Então, isso é uma situação extremamente necessária de se ter atenção. Qual é as embalagens comumente que a gente conhecia pela PEC Instruction? Categoria A é esse modelinho da esquerda, onde a gente tem embalagem tripla, que é embalagem primária tubinho, embalagem secundária é este canister, que vocês estão vendo que tem rosca e é rígido, e a embalagem terciária, que é essa que tem as simbologias por fora, acatando remetente, destinatário, a seta para cima e dizendo qual é o tipo de carga que eu estou transportando, no caso categoria A, 2814 ou 2900, como a gente já viu, e o risco biológico, ok? Só que tem a B. A B, e isso não é novidade, eu estou te mostrando o que já era, tá bom? É a possibilidade que essa embalagem secundária não seja rígida e seja tipo zip, um plástico mais resistente. Por favor, não é o saquinho plástico de mercado. É aquele saquinho plástico que tem uma resistência considerável pelo PEC Instruction. PEBD, por exemplo, polietileno de baixa densidade, 3. É aquele mais rígido, que não tenha cola nas suas bordas e seja com dupla solda, tem que ser reforçado e com uma manta absorvente no interior da embalagem secundária.
Gente, o que eu já vi nesse mercado, essa mantinha não é para ficar para fora da caixa, não. Não é para ficar entre o saquinho e a caixa. É lá dentro, entre o tubinho ou os frasquinhos e a embalagem secundária de plástico, saquinho, que é para B, ou lá na categoria A, o canister. Tem um lugar certo para aquela embalagem tenha este material absorvente que deve ser suficiente, eficaz e eficiente para absorver todo o conteúdo interno. É assim que fala na norma, inclusive, tá bom? As embalagens que eu falei agora há pouco sobre a 175012. Olha lá, o principal item, item 2. No ato do embarque, você é obrigado a apresentar o certificado do conjunto de embalagens. Não é só falar, esta embalagem está certificada conforme o Inmetro, que é o item 1 que está falado. Não, não é isso. Está falando que o conjunto, ou seja, a primária, secundária e terciária, elas são um conjunto testado de acordo com as normas da PEC Instruction, primária, secundária e terciária, convalidado, endossado por aquele laboratório que foi responsável por esse atestado emitido. Ou seja, aquela empresa que vendeu para você essa embalagem tem que atestar de forma convalidada as 3 embalagens que estão lá. E olha que mudança crítica aqui, né? Sob pena de autuação previsto na norma RBAC. É multa. E não é multa pequenininha, não. É multa por embarque. E toma a multa o embarcador, que é o laboratório, e a transportadora. Então, prestem atenção que a partir do dia 1º de outubro, 1º de outubro, já está vigente, vai estar vigente esta norma. Quem usa a embalagem aérea descartável tem que estar adequado com esta norma nova, essa instrução suplementar 175012, Por que A? Porque é a primeira versão, assim como a RBAC que a gente viu lá atrás, que é 175004D, emenda 3, que fala, inclusive, sobre também o acato da validação de embalagem e o certificado. Ok? Então, isso é muito importante, é a parte principal aí do nosso bate-papo de hoje. E aí, alguns exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês. Olha lá o modelo. Tem lá do lado esquerdo, a gente tem lá a embalagem com a setinha para cima. Eles já até trazem com um adesivo, caso seja necessário, da zebrada, que está lá do ladinho do canister. Eu bati hoje essa foto para vocês, viu? Foi um apreço aí para vocês. O canister aberto, com a mantinha dentro do canister, eu deixei para fora com a tampa azulzinha, só para vocês verem. Vem o plástico bolha e vem a caixa, que é o papelão e isopor, bem reforçado lá, com as nomenclaturas por fora. E olha aqui a diferença, é que pela nomenclatura que está escrita lá, pelo texto que está escrito lá na 175012, ele pede para que tenha um mecanismo de rastreabilidade daquela embalagem de acordo com o certificado. Olha o certificado lá do lado. Ele está falando lá que o número 362971 está pequenininho, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta quadradinho ali, ó, da imagem da direita, é o mesmo número do código de barras que está grudado na embalagem. Esta etiqueta tem que estar visível. E lá o agente aeroportuário tem autorização de pedir para ver o certificado de conformidade e evidenciar este número. As empresas vendem sim por lote? Vende, mas aquele lote tem que estar citado lá no certificado de conformidade, de acordo com aquela embalagem que está contida naquele lote, tá bom? Então, essa é a grande notícia aí da noite de hoje aí. Relação às documentações. Em relação às documentações, nós temos a necessidade de ter documentações pertinentes, congruentes, de acordo com a carga que a gente está transportando. Se é categoria A ou se é categoria B. O que muda é que nós temos possibilidade de estar transportando num veículo que é considerado veículo próprio do laboratório, lembrando que, neste caso, o carro
tem que estar no nome do laboratório do proprietário e ele tem que fazer parte das licenças sanitárias daquele laboratório. Ele faz parte do equipamento do laboratório. A palavra certa é equipamento, ok? Quando é assim, a gente fala carga própria, ok? E a questão de terceirizado já não é carga própria, seria carga terceirizada. E aí a gente tem que evidenciar as documentações daquela empresa terceirizada quanto à elegibilidade das licenças dessa empresa em relação à NTT, se eles possuem NTT definitiva e não provisória. Provisória significa que ainda está em análise. Tem que ver sobre a capacitação dos profissionais que são os condutores, em relação se tem um responsável técnico, e se esse responsável técnico ele é elegível, ou seja, está dentro de um conselho regional ativo o número dele, e ele é de fato um responsável técnico daquela empresa transportadora. Tudo isso é elegibilidade, ok? Quanto à biossegurança, também é uma documentação extremamente importante. Ela tem que estar, essas instruções, que é de biossegurança, aos condutores, à equipe de triagem, a todo mundo que está envolvido com o processo de transporte de material biológico, você tem que estar bem claro, descrito numa instrução suplementar, de acordo com a carga sempre transportada e com o veículo transportado também. Eu bato sempre nessa tecla, o triangulinho que a gente falou, carga, o veículo e as normas, né? Então, sempre você tem que estar essa congruência também nos documentos de biossegurança, de instruções adequadas, né? Quero destacar o seguinte, é uma dúvida às vezes municipal, é uma dúvida às vezes estadual, que categoria B, ele não exige EPIs, EPCs que sejam de uso frequente, mas sim somente em casos de eventos. Ou seja, você tem um kit de biossegurança lá no seu veículo, vamos falar no seu equipamento de transporte, que pode ser moto, carro, enfim, desde que sejam utilizados e lá instruídos no documento de instrução, quando necessário. Olha, quando acontecer algo, é assim que você deve utilizar esses EPIs. EPCs, não tem mais, gente. Isso é passado. Se você comprar um carro hoje, já não vem com extintor. Hoje, já há um bom tempo. Então, tem EPCs, que são equipamentos de proteção colegiado, né, coletivo, você não tem isso. E antigamente, lá na NTT 420, que é antiga, que está substituída, a gente tinha que usar sapata, a gente tinha que usar, que é o calço, triângulo, extintor, e era 2 extintor, tinha que usar o isolamento, fita de isolamento, e isso servia para regra até para moto. E aí quando eu fui chamado na NTT e a gente fez a revisão, eu brinquei com o pessoal e falei assim, olha, 2 extintor numa moto é complicado, hein? Como é que faz, né? E o capacete, então? Como é que faz para guardar o capacete dentro de um carro, né? Que também, às vezes, era exigido também. Então, foi feita essa atualização da NTT e os EPCs não são mais exigidos. E os EPIs, conforme eu falei, que é em casos de eventos ocorridos. Rastreabilidade é muito importante. É quando a gente prova o que está acontecendo durante, e não antes e quando termina, é durante o processo de transporte, seja pela localização do como foi feito aquele transporte, sobre a rastreabilidade em relação às higienizações, sobre rastreabilidade das ações corretivas, isso é muito importante. Qual foi a causa raiz? Qual foi a ação corretiva aplicada e a imediata que sofreu no caso daquela ação, daquela não conformidade sofrida, né? Tanto para a minha equipe, que pode ser a própria, que é aquele meu veículo próprio que eu comentei aqui anteriormente, como para a equipe terceirizada, ou seja, você tem que cobrar, você deve cobrar, e por favor cobrem das empresas terceirizadas, cadê as documentações de rastreabilidade deles? Quando vocês forem lá sofrer uma acreditação, não vai rolar, vai dar ruim, se vocês não comprovarem rastreabilidade do seu terceiro. Ele tem que estar os documentos bem lá separadinhos e elegíveis e evidenciáveis, incluindo a rastreabilidade. E a temperatura, como é que ficou, né? Temperatura também tem que ser rastreada e também tem que ser registrada. Não existe, em momento algum, em nenhuma norma, a imputação,
a obrigação que seja aquele modelo de modus operandi, de que jeito que você está medindo a temperatura. O que é sim, e tem até uma resolução ímpar para isso, né, definida para isso, dos equipamentos médicos, que você tem que comprovar com um certificado de calibração. Certificado de calibração, você tem que estar mostrando que ele foi calibrado e certificado para aquele range de temperatura. E aí a gente tem várias coisas, tá? Tem o laser, que eu não sou muito a favor, dependendo da angulação do seu braço, da carga da bateria, da distância que você está dando e aonde está incidindo o feixe, pode dar oscilação nessa mensuração de temperatura, por essa minha opinião, e é minha pessoal, ok? Nós temos os loggers, como vocês estão vendo, como um exemplo aí da LogTag, que é um cartãozinho que você coloca lá dentro da carga biológica. Alguns são até mais protegidinhos, para que caso entre em contato com o gelo, ele vai medir mesmo assim somente o ambiente interno, e não aquele gelo que ele está encostando. E aí você tem esses gráficos maravilhosos aí, e eles são salvos de uma forma que você pode rastrear de 1 ano atrás, 2 anos atrás, com uma bateria que guarda aí vida útil até mais de 1 ano aí que você tem desses loggers, tá bom? E os manuais, que você pode ir lá com laser, anotar na saída, na chegada, e você anota lá no mapa seu de bordo a temperatura de saída e de chegada. Lembrando que aquele revólverzinho laser, né, ele tem que estar sempre, aquela pistola tem que estar certificada e calibrada conforme o range, tá? Ok. Antes de a gente agora abrir os nossos momentos de pergunta e resposta, a gente vai ter agora aqui o momento da nossa surpresa, a qual eu quero falar para vocês lembrarem daquela palavra dor que falamos lá no momento anterior, e vai ser uma oportunidade em nome da BeExpert, que nós estaremos agora anunciando esta surpresa para vocês. Vou passar um vídeo aqui para vocês. Depois desse vídeo, o Rodrigo vai fazer a abertura junto com a Elaine das perguntas e respostas, mas já já eu volto, 2 minutinhos esse vídeo, eu vou passar agora aqui para vocês, na volta eu finalizo e aí fico à disposição de vocês. Só para falar, olha só que beleza, consegui bater meu objetivo, exatamente 54 minutos, vou conseguir concluir. Vamos lá, gente. A grande dificuldade que nós do setor da área da saúde temos é focar a nossa atenção para o nosso mercado. Em momentos precisamos sair para ir atrás de informações como a logística, por exemplo. E isso é uma grande dificuldade, porque seriam meses, semanas no mínimo, para que a gente pudesse conseguir contrair todas as informações necessárias de legislações federais, estaduais e municipais no assunto. Anvisa, ANTT, ANAC, IBAMA, é muito conteúdo. E mesmo assim, quando a gente terminaria esta pesquisa, teríamos que organizar tudo para chegar na conclusão, na hora prática de aplicabilidade, que não ficou tão claro assim. 35 anos na área da saúde formado em análises clínicas, 15 anos específico para que seja contido todas as informações especificamente na parte logística, trouxe uma capacitação para que eu pudesse formatar 2 tipos de curso, ambos EAD. Para que você, no conforto da sua empresa, do seu horário em casa, consigam ter todos os 2 conteúdos e ambos serão certificados, sendo que um curso é básico e outro curso é o avançado. Pelo curso básico, vai ter todo o conteúdo necessário de embalagens, veículos, quais os tipos de documentação que a gente tem que estar sempre acompanhando junto com essas embalagens, cuidado com temperatura e rastreabilidade. Já o curso avançado nos traz mais informações, além de todas essas citadas, nos traz conteúdo sobre como contratar uma empresa terceirizada, como saber cobrar cada requisito e elegibilidade dessas empresas, assim como ter condições de capacitar a nossa própria equipe, caso seja uma logística dedicada própria e não terceirizada, assim como também, se eu sou um proprietário ou gestor da área logística,
saber se o meu conteúdo interno está adaptado e está regulamentado para que eu possa exercer esse serviço para o laboratório de análises clínicas, ou para um banco de sangue, ou um laboratório de anatomopatológico. O bacana é que ambos os cursos trazem um conceito fortíssimo que criamos com exclusividade e inovamos há 10 anos. O termo biocondutor é o novo profissional da saúde. Saibam mais sobre ambos os cursos no nosso site biocondutor.com.br. Muito bem, pessoal. Então, agora nós temos aqui a situação de a gente poder finalizar, de fato, e obviamente, né, a gente passar a ter aqui a situação de termos a oportunidade ofertada para vocês. É um pré-lançamento deste curso. Este pré-lançamento em nome da BiExpert vai ter exatamente 50% de desconto para quem agora aproveitar essa oportunidade de parar de ter esta dor, que é de ficar buscando normas, saber qual que tem que ouvir e aplicar no seu dia a dia, na sua prática de fato. Então, para os 50 primeiros inscritos, e somente pode ser feito através deste QR Code que está na tela de vocês, peguem, batem foto, printem esta tela, porque somente por esse QR Code vocês vão conseguir conquistar o desconto dos 50% em relação a ambos os cursos. Se for direto no nosso site, o valor vai ser outro, e a gente vai estar liberando, porque é novinho esse curso, na segunda quinzena de agosto. Então, faça já a sua inscrição, adquira seu curso já com os descontos concedidos aí em parceria com a BiExpert, para o curso básico ou para o avançado, através do QR Code. Usem esse QR Code para que vocês consigam chegar no desconto previsto aqui no nosso bate-papo. E agora sim, a gente vai estar falando sobre as perguntas e respostas que a gente separou para estar compartilhando conhecimento e finalizando a nossa apresentação. Obrigada, Christian. Até um friozinho na barriga, né? Quando a gente começa a falar em rastreabilidade, embalagem tripla, homologação, eu acredito que aqui nós temos muitos parceiros aqui, muitos pares que são acreditados e outros que estão interessados em fazer a coisa certa, né? Pensando na integridade da amostra. Eu estou aqui com dor de estômago pensando em tudo que a gente precisa fazer e que bom que tem profissionais especialistas como você no assunto que pode conduzir. Eu vou abrir aqui a temporada das perguntas, né? Espero que a gente consiga responder uma parte delas. Então, acho que uma boa parte pergunta sobre homologação de embalagens, né? Fica aqui. A gente precisa ter homologação de embalagens para transporte terrestre? Essa aqui a gente tem algumas perguntas a respeito da homologação de embalagem. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essa situação. PEC Instruction, ótima pergunta. PEC Instruction, ela é uma norma que regulamenta o teste de embalagem, seja tanto quanto aéreo, seja tanto quanto terrestre e até marítima. O teste de embalagem, ele deve existir. A gente tem que obedecer sempre à embalagem tripla, que é escrita inclusive pela NTT, sobre a embalagem terciária, secundária e primária. E quem determina qual é o teste de embalagem, que é a PEC Instruction, ela fala o numerinho de acordo com a carga que eu estou transportando. Então, se é categoria B, tem que ser PEC Instruction 650, se for categoria A, PEC Instruction 620. O que muda entre uma e outra? A altura de queda do teste da embalagem, a pressão em bar, por exemplo, para a API 650 é 1 bar de pressão interna que é sofrido, o tempo que vai ficar sendo umedecido, por exemplo, aquele papelão. Então, nada fala que isso é só para a aviação. Fala que é transporte de material biológico humano? Sim, então tem que ter o acato ao PEC Instruction, que é para qualquer tipo de transporte
terrestre, aéreo ou marítimo. Muito obrigada. Bom, então acho que todo mundo tem que começar a pensar e estudar um pouco mais ou procurar um especialista para nos orientar nesse sentido. Outro ponto aqui ainda, Cris, é sobre o transporte, que eles estão escrevendo o transporte próprio. Quando o laboratório utiliza o transporte próprio, né? Então, ela escreveu assim: caso o laboratório realize o transporte de amostras em veículo próprio, pela nova RDC, será necessário emitir licença sanitária específica para realizar esse serviço? Falamos sobre isso no curso, toda pergunta é excelente. E a norma, lembrando, quem determina qual é o tipo de veículo não é a Anvisa. Eu sei que não foi essa a pergunta, mas só para aproveitar o gancho para lembrar, e sim o artigo do Trânsito Brasileiro 96, que nós falamos, artigo 2º, que a gente fala que qualquer carro, veículo que é considerado como misto ou de carga está passível de ser utilizado para transporte de produto perigoso. Sendo este carro próprio, e falamos agora há pouquinho, que é aquele carro que está em nome do proprietário do laboratório, ou que está em nome da empresa, ele é considerado um veículo próprio, e aí o transporte é carga própria. E neste caso, a licença sanitária, que deve sempre ser visto a municipalidade dessa legislação, pode requerer sim uma licença sanitária veicular, LSV. Tem município que não exige, tem município que exige, ok? Em São Paulo, nós temos aquilo que eu falei, que é o CVS 01, que a gente falou que não importa aqui se é próprio ou se é terceirizado. CVS 01 baixou o nível da criticidade, ou seja, foi mais profundamente e disse, agora é alta complexidade o quesito transporte. Não fala que é próprio ou terceirizado, o quesito transporte. E aí você tem que sim ter uma fiscalização, uma pré-fiscalização daquele veículo, ele vai ser citado no Diário da União, Oficial da União, a placa daquele veículo e qual é o intuito de uso dele. É para categoria A, categoria B, é para risco mínimo? Então sim, tem que prestar atenção na municipalidade das normas, sem esquecer da federalidade, que é a RDC 504. Ótimo. Aí você já respondeu 2 outras perguntas sobre o transporte em carros alugados, né? Que tenha... É que eu sou vidente. Eu sou vidente, eu já pego as perguntas, já mando numa só. Ótimo. E aqui mais uma pergunta, né? Quem deve emitir um certificado para transporte? É o laboratório que embalou as amostras? Essa é uma pergunta que ficou um pouquinho confusa. É. Não existe emissão de certificado para o transporte. Existe um documento, sim, que consta lá no manual, inclusive, que é uma validação do transporte, que é muito importante de ser seguido, que é o passo a passo, desde da estiva, que é o preparo da embalagem para embarque e entrega para um condutor, até a chegada na triagem, que é o local que vai receber. Mas existe, sim, uma licença sanitária, não sei se eu vou conseguir atender a expectativa do colega que fez a pergunta, mas existe sim uma exigibilidade de licença sanitária e licença da NTT e, se for o caso, instrução suplementar do IBAMA número 5 para aquela transportadora que for fazer interestadual, no caso do IBAMA, e se não for fazer interestadual, é obrigado que as empresas transportadoras tenham KNAI adequado, licença sanitária específica para transporte de material biológico perigoso, produto perigoso, por sinal, e, se for o carro próprio, idem, que lá na licença sua do laboratório vai estar escrito que eu sou um laboratório KNAI 8640, ok? KNAI de laboratório, e estou dizendo que o meu equipamento, que é o carro, está incluso na minha licença sanitária. Portanto, ele é passível de evidenciação. Então, o que eu estou querendo dizer é que o carro em si, ele não tem um certificado, mas ele pode ou não ter uma licença de acordo com a exigência do Estado ou do município. Não sei se eu consegui ajudar na resposta, porque ela ficou um pouquinho... Depois, né, se quem fez a pergunta, se quiser complementar a pergunta, né, para a gente poder contextualizar melhor, né, Cris?
Cris, e assim, vamos falar daquele assunto que nós conversamos um pouquinho antes do nosso webinar. Então, aqui, que bom que contextualizaram aqui com uma pergunta completa. Tenho muitas dúvidas quanto ao transporte realizado por funcionário próprio via aérea. Por exemplo, uma enfermeira levar uma bolsa de sangue de avião para outro estado. Ela complementa: posso usar, por exemplo, táxi ou Uber? Ótima pergunta, né? Bom, é assim, lembrando que, usando o gancho, a vigilância sanitária não está aqui para dificultar o fluxo do sangue ou o acesso à saúde de ninguém. Muito pelo contrário, eles estão aqui para serem pares nossos, para sempre ser feito esse tipo de transporte de forma regulamentada, ou seja, padronizada. Então, o que isso significa seja você através de táxi, ou seja você através de carro, ou seja você através de correio, você pode fazer esse transporte, desde que acatado a garantia da estabilidade da amostra, desde que seja evidenciado a embalagem tripla, se for aéreo, o documento, que é o novo agora, da RBAC 175012, que é aquele documento que é o certificado de validade de teste de embalagem, e isso sim você consegue estar fazendo. Então, o transporte tem proibição por questão de você fazer em relação à parte de correio, via postal? Não, não tem. Você tem proibição para fazer por motocicleta? Piorou, não tem. Mas táxi, Uber, este tem sim uma pinça. Deve ser acompanhado por um profissional da saúde junto com a carga. Ele é o responsável por aquela carga, ele tem que estar presente, não no momento do embarque, em todo o percurso, ele tem que estar presente junto com aquela carga. Ele é o responsável por isso. Obrigada, Cris. Rodrigo, como é que está o nosso tempo aqui? Porque eu gostaria de ficar discutindo vários pontos, né? Aí fica a nossa deixa para o nosso compromisso, né, Cris e Rodrigo? Eu quero só aproveitar aqui, desculpa até cortar, porque veio uma perguntinha que foi muito importante. Perguntaram, muito obrigado, estão parabenizando, muito obrigado. É o seguinte, quem emite esse certificado de teste de embalagem aérea é o laboratório? Não, gente. É um laboratório que seja certificado pelo Inmetro, aí sim, mas não um laboratório de análises clínicas, tá? É um laboratório de teste de embalagem, que ele é homologado pelo Inmetro, e tem casos de cargas, que é a categoria A, que é somente pela própria ANAC. Então, o certificado de embalagem não é o laboratório de análises clínicas que emite um documento assinado com página rubricada, com a logomarca. Não é isso, não, tá bom? É o teste de embalagem que somente empresas que já estão adaptadas, olha, em menos do que uma palma de uma mão, hoje no país existem empresas que possuem esta já adaptação. Aliás, no curso, a gente fala quem são essas empresas e dá, inclusive, modelos de documentações para serem utilizados no dia a dia. Só para finalizar, uma pergunta que nós fizemos e que foi complementada em relação à emissão, né? Então, ela complementou a primeira pergunta. Em relação a transporte aéreo e a nova legislação que vai entrar em vigor, é preciso ter um certificado da embalagem, certo? Esse certificado, quem emite, que é o que você acabou de falar, visto que a embalagem primária é o próprio frasco de coleta, é o próprio laboratório que emite ou cada um dos fornecedores? Então, ela explicou aquela situação que consolidado. Isso. É isso. Aquele conjunto, ainda destaquei lá em amarelo, conjunto de embalagem deve estar consolidado num único documento emitido por aquele laboratório de testagem, homologado e certificado pelo Inmetro, que tem licença para emitir esse que é um relatório.
Entendam que não é um documento que é um certificado, não, é um relatório dizendo que aqueles 3 tipos de embalagens internas, ou seja, do conjunto, ele está adequado e de acordo com a PEC Instruction. Qual? Ou a PI 620 ou a PI 650. Aí no ato do embarque vão pedir a caixa, vão pedir este relatório, que é um documento impresso, e se eles quiserem, eles podem chamar algum vigilante sanitário para abrir aquela caixa no ato do embarque aéreo para verificar se é verdadeira a informação do que está naquele documento lá. Se eles verem que tem alguma coisa estranha lá, eles vão abrir a caixa e vão ver se está de acordo com a... Olha, teve até um treinamento para os agentes portuários aéreos, viu? TAM, Gol, Azul, todas essas empresas passaram por um treinamento específico deste 175012 para saber exatamente qual é o checklist que eles têm que fazer no ato do embarque, e não vai embarcar e a multa é pesada para cada falha que eles pegarem no ato do embarque. Obrigada, Cris. A gente tem muita dúvida ainda, então, acho que o que ficou claro para a gente aqui, né, Rodrigo, é que nós utilizamos essa plataforma que limitou o número de inscritos, o assunto a gente não consegue esgotar aqui, precisa de um especialista mesmo, e a depender da complexidade do laboratório ou não, a gente precisa dessa ajuda de um especialista na condução do atendimento a essa portaria, essa legislação, né? E que a gente vai precisar de um novo bate-papo aqui, Cris. Então, Opa! a gente notícia boa aí. Já vai deixar aqui um convite para você, aí pensando agora, para a gente falar especificamente, né, Rodrigo, em laboratórios pequenos, em transporte só terrestre, o grande a gente já falou que foi a grande mudança que a gente vai ter que se ajustar, né, Cris? Vai precisar de ajuda, sim. Que bom que existem profissionais como você que se preocupou para nos conduzir, para garantir o nosso tesouro, que é a nossa amostra biológica. Então, eu gostaria de ficar falando aqui horas. Temos outras perguntas, mas a gente já avançou um pouquinho, né, Rodrigo, do nosso horário? Podemos responder mais um pouco? Gente, se vocês quiserem, a gente pode ficar aqui respondendo. Enquanto tiver gente, a gente vai respondendo. Mas eu acho, o que você acha, Cris? A gente responde isso depois e envia para eles? O que você acha? Isso, seria melhor, né? Até por respeito também ao tempo, né? De alguns que ficaram presentes e saíram porque já se esgotou algumas perguntas, e aí quem não está já não vai ouvir as perguntas, né? E é saudável sempre para todo mundo. Então, acho que vocês devem colegiar assim, as perguntas e as respostas para todo mundo com aquele quezinho a mais. Teve gente aqui que já até escreveu aí, que já fez a pré-inscrição para o próximo aí. Então, eu que quero dizer para vocês que é muito necessário, sim, a gente ter um novo, até antes do dia 1º de outubro, porque dia 1º de outubro é a virada de mesa, né? Onde a gente vai ter que estar as embalagens adequadas para o aéreo, e é bacana tirar mais dúvidas de pessoas antes desse prazo, e a gente pode fazer essa apresentação novamente, e novamente a gente fazer a abertura de perguntas e respostas. Para ficar aqui o nosso convite, vamos avaliar as agendas. Sim. E vamos definir um tema que a gente possa realmente continuar falando, né? Porque o nosso objetivo é esse, levar conteúdo, para que a gente possa ter um sistema de saúde mais seguro sempre, né? Sempre. Somos aqui 3 apaixonados e com mais uma série de outros que estão aqui presentes, que já estiveram presentes, que tiveram que sair, e muitos outros que quiseram entrar e não conseguiram porque a plataforma limita, infelizmente. Então, assim, a próxima não vai ter limitação. Aí, boa. Vamos para o YouTube, né, Rodrigo? Vamos para o YouTube. Muito bom. Eu vou deixar o Rodrigo, então, finalizar, mas eu deixo aqui, Cris, o nosso agradecimento por essa parceria e por essa riqueza de conteúdo que você trouxe, esse bando de apaixonado que o propósito aqui transborda em relação a um sistema de saúde mais seguro. Muito obrigada, gratidão.
Ó, gratidão a minha, coração esquentado aqui desde o primeiro minuto que a gente bateu e continua quente até agora. Muito obrigado pela oportunidade de todos, pelo tempo de todos que tiveram aí e que alguns que possam e queiram aproveitem a oportunidade aí, porque vai ser muito bom, viu? Esse curso vai ajudar muita gente aí a parar de chorar aí, correr atrás de informações dificultosas aí. A gente precisa desse tipo de informação, né? A gente Precisa. precisa. Então, muito Sempre. obrigada. Pessoal, muito obrigada. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade.